Olá, internautas, estamos dando início a mais um programa Missão Educar. Hoje nós estamos trazendo um tema super legal, vocês vão gostar bastante, que é como a robótica e a inteligência artificial estão transformando o mundo. E para estar nesse programa hoje, eu dou as boas-vindas ao meu colega Dirceu Moreira, que está aqui. Seja muito bem-vindo, Dirceu. Sabe que é um prazer sempre nós estarmos juntos. Seja bem-vindo. E também ao Tiago Barbosa, que é quem vai estar falando sobre o tema, né? Seja bem-vindo também, Tiago, ao nosso programa. E vamos começar a falar sobre o assunto que é tão relevante. A primeira pergunta que eu te faço é: a robótica não tem mais como voltar, não tem volta. Exatamente, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, internauta. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer estar dividindo o conhecimento. A gente vai aprendendo com essa troca de experiência. Exatamente. A robótica, ela não tem como voltar mais. É o que eu digo sempre, em palestras, nas indústrias, né, que a gente vive todo dia essa realidade. Tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que é insalubre, tudo aquilo que algo automatizado pode realizar, é onde o robô ele entra. Um sistema robotizado ele vai entrar. Então, em outros países, em outras regiões, na Europa, Estados Unidos, isso já está muito avançado, muito presente. No Brasil, começou isso há uns anos atrás, e essa curva de implementação de automação, de robótica, ela está acelerando a cada dia. Então, quem mora, principalmente em regiões que tem muitas indústrias montadoras de veículos, autopeças, é prova disso. Pode ver que a pessoa pega férias, quando volta, já tem um robô fazendo o que ela fazia antes. Aí ela é alocada para outra área, aí a empresa dá férias para novamente, aí ela retorna e tem um robô fazendo o que ela fazia. Então, Dirceu, a preocupação que eu tenho e que eu até falei, que eu comentei, é como que essas pessoas serão absorvidas, né, nesse mercado. Elas, como o Tiago mesmo falou, chega lá e já não é mais ela que está na montagem, já tem um robô que vai fazer aquele serviço que ela fazia repetitivamente, mas que agora já tem um robô. Como vai ser para essas pessoas? Porque assim, a gente vê o lado bom, né? Porque provavelmente falhas, erros, porque como são robôs, então a exatidão na conclusão do trabalho deve ser 100%. E como que vão ser utilizadas essas pessoas, né? A preocupação que a gente tem também é desse lado, né? Inclusive que essas pessoas vão ficar desempregadas. As indústrias estão aproveitando a tecnologia para simplesmente obter lucros. É claro que toda empresa, para sobreviver, ela precisa de lucros. Isso não é óbvio, todo mundo sabe. Mas, num futuro próximo, essas pessoas ficarão desempregadas ou haverão de surgir outras oportunidades na área de serviços, né? Olha, o que acontece é assim, existe estudos internacionais da própria Organização Mundial do Trabalho sobre como receber essas pessoas, como lidar com esse problema do desemprego, porque realmente vai acontecer no Brasil e no mundo. Existe até um estudo para que tenha uma renda mínima internacional para subsidiar questões básicas de sobrevivência, pelo menos até a pessoa conseguir se engajar em uma outra formação, pegar um outro trabalho e ter uma formação compatível para conseguir assumir um outro posto de trabalho. Isso realmente está acontecendo. Porque nós falamos assim, a gente estava na parte da indústria, né? Mas a transformação também a gente pode estar vendo na parte de transporte, na parte da segurança, na área de medicina, né? Na área da saúde, também está havendo essas transformações. Na área da educação. Na área da educação também. Exato, exato. Bom, na verdade, todas as áreas, né? Nós temos ouvido falar de notícias da robótica entrando nessa condição, né?
Exato, exatamente. Quando a gente fala em robótica, é que é muito evidente você ver aquela figura do robô trabalhando, ou de um humano robótico dirigindo um táxi, por exemplo. Existe muita questão cultural também, né? Quando a gente vê sempre aquele robô humanoide, pode ver que ele sempre vem do Japão, da Ásia, porque é uma cultura que absorve mais isso. É uma cultura que, em algum momento, aceita isso. É óbvio que, para outras culturas, você não aceita tão fácil entrar em um táxi e ter um robô dirigindo. Tem que ter uma pessoa para conversar, né? Então, existe o fator cultural também. Mas isso é irreversível, porque a gente está falando de robótica, mas é óbvio que tem muitas tecnologias de conhecimento que vêm por trás, subsidiando tudo isso. Robótica, inteligência artificial, a parte da internet das coisas, IoT, que é um termo muito falado hoje, Internet of Things, a parte da impressão 3D. Existe um conceito de como que vai ser a parte de comércio eletrônico no futuro, e vai ser da seguinte forma: as pessoas vão ter em casa impressora 3D. E você vai entrar na internet, comprar um produto, e você vai receber por e-mail o arquivo do produto que você comprou e vai imprimir na sua impressora 3D. Gente, não é meio louco isso? Eu acho que, É o futuro. mas é meio louco isso. Por exemplo, eu quero uma pizza. Aí eu vou lá na minha impressora 3D. Na pizza vamos deixar um pouco mais para frente, por enquanto. Não, assim, eu estou pensando porque eu acho que, de repente, generalizando tudo, né? Eu acho que se for qualquer coisa que você possa... Não, mas pensando em termos de futuro, é isso mesmo. Confesso que, há tempos atrás, eu já fiquei um pouco assustada, mas achei super legal. Acho que é a prótese, né, de mãos que já estava sendo feito pela impressora. E, com isso, barateou bastante, porque o material era um custo mais acessível para as famílias, né, que necessitavam. Então, eu achei fantástico. Há um perigo mas, assim, nisso daí. Conversando com o Tiago, eu estou meio que viajando assim, lá no futuro, que eu nem vou estar mais aqui, mas assim, eu estou imaginando no futuro imaginou lá... assim, imagina eu não ter 2100, que cozinhar em casa, né? 2100. Ana, você imaginou, você aperta o botão no final, agora vai precisar uma pizza de... Aí já pensei nisso, na parte de comida. Vou imprimir uma mas, pizza. assim, fala mais um pouquinho né? Tem os drones também, né? Que facilitam bastante, que nem na parte de segurança, de estar... mas fala, Tiago, aquilo que você achar que é interessante para os nossos internautas saberem dessa mudança tão grande que está ocorrendo. Claro, claro. É assim, às vezes nós não nos damos conta de tudo o que está acontecendo. Só quem trabalha com tecnologia, que está vendo como as coisas estão se transformando muito rápido, em uma velocidade muito, muito, muito alta, porque a pessoa lidar com aquilo e tem que estar sempre buscando para aplicar, para implementar, para entender o que está acontecendo, né? Agora, quem é usuário das tecnologias, de repente não se dá muito conta, só vê quando faz propaganda, né? Lançou produto tal. Aí a pessoa fala, poxa, mas como que aquela empresa A, a empresa B, sabe que existe essa demanda de algo que não existia e lançou? Tudo vem, basicamente, de algo que chama, um termo que chama Big Trends, Mega Trends, que são as grandes tendências mundiais. Quais são as grandes tendências do mundo hoje? Necessidade do quê? Urbanização. As cidades estão cada vez maiores. Saiu um estudo no jornal Estado de São Paulo, há pouco tempo atrás, onde ele falava que a distância do bairro mais afastado da Grande São Paulo para o bairro mais afastado da Grande Campinas dava 18 quilômetros. Então, se você projetar isso daqui 10, 15, 20 anos, vai ser uma mega metrópole. Uma mega metrópole vai ter demanda por quê? Como que vai alimentar todo esse pessoal? Como que vai ser a mobilidade urbana, educação, saúde? Então, são os megatrends, as megas tendências que norteiam as necessidades de desenvolvimento de produtos e serviços das grandes empresas. Então, elas investem em consultoria para saber o que elas têm que lançar daqui 5, 10, 30, 40 anos, né? Então, daí que começam a vir as tecnologias. É óbvio que uma demanda para você se alimentar melhor, só que você não vai conseguir alimentar toda a humanidade na demanda de alimentação
com um suco orgânico que custa R$ 30 o litro. Você não vai conseguir alimentar. Então, é preciso desenvolver novos produtos, novos serviços, novos métodos de produção para que se adeque com a demanda do que realmente o mundo precisa. O mundo precisa. Por trás disso, é óbvio, vão surgindo inovações. E a base de tudo que está surgindo hoje de transformação está muito associada à parte de TI, onde você entra com a parte de inteligência artificial, né, com a parte da internet das coisas, que tudo agora está querendo ser conectado. Você entra na sua casa, você quer agora que a geladeira conversa com o fogão conversa com o chuveiro conversa com o sofá. Então, como que você vai fazer isso daí? Você tem que pôr internet naquilo, você tem que conectar aquilo dentro de uma rede, né? Um exemplo simples. Quem que não tem um perfil no Facebook hoje? O que acontece com você? Ele fala para você, tal amigo está perto de você, dá um oi para ele. Ou, por exemplo, você está passando em tal lugar, tem promoção em cafeteria X. Se você parar, tem um desconto. De onde que vem tudo isso? Inteligência artificial. E de onde que vem isso daí? De um termo muito falado hoje, chama Big Data. Big Data são os grandes servidores que armazenam tudo que você faz hoje. Sim, ele armazena sim. a trajetória que você anda, onde você para. Então, Você está sendo seguido passo a passo, essa é a verdade. Então, para os internautas, seria legal você falar sobre a inteligência artificial, né? Porque quando a gente fala artificial, parece que é uma coisa... A palavra, o sentido é outro, né, na inteligência artificial. Então, seria legal você explicar um pouquinho o que é inteligência artificial nesse mundo todo aí da parte da robótica, enfim, de todo aquele outro termo que você usou, que você falou, Watson? Watson, da IBM. Então, que você Exato. falou que isso, na realidade, é um braço apenas, né, desse Exato, programa, né? A inteligência artificial, ela é um pilar somado com vários outros pilares de tecnologias diferentes que resultam em soluções, produtos ou serviços, para atender o quê? Demandas. O que está acontecendo hoje é o seguinte, um exemplo. A IBM tem um software que chama Watson. O Watson ele pode ser aplicado em várias plataformas de negócios, na área financeira, na área de saúde, por exemplo. Hoje, um médico ele pode pegar os exames oncológicos, por exemplo, e inserir dentro do Watson. E o Watson vai entregar a metodologia de tratamento daquele paciente com praticamente 100% de precisão. Ele vai falar assim, eu analisei uma base de dados com 800 mil pesquisas científicas e dentro desse universo eu ofereço tal resultado. Quem hoje consegue fazer uma pesquisa tão precisa? E o tempo, né? O tempo, isso em questão de segundos. Nossa. É muito rápido. Consegue. Né? Consegue. Outro ponto também. O próprio Face é uma inteligência artificial. Você falou isso, eu lembrei, realmente, outro dia eu fiquei me questionando e até perguntei para outras pessoas, porque acontece assim, eu vou fazer aniversário em abril, e aí eu comecei a receber uma propaganda de uma camiseta, né? Aparece para mim sempre assim, você já comprou sua camiseta? E está lá. Anos 60, vou falar minha data, né? Quantos anos eu tenho? Eles são capazes de saber em detalhes. Eu perguntei para outras pessoas, eu falei, está vindo para você também? Sim, aí falou, não, porque uma vez eu cliquei para ver, me interessei, e agora ele é essa tal de inteligência. Ele fica te oferecendo. Ele fica me oferecendo. Você entra numa pesquisa para sistema de segurança na sua casa. No dia seguinte, no mesmo dia, está no o que é legal é explicar para vocês, porque às vezes vocês não conseguem se situar o que é inteligência artificial. É isso, né? É usar de informações, de demandas, né? De informações que a gente acaba alimentando e eles transformam isso em oportunidades de vendas, em serviços. Aí tem uma série de... Quando vem para a área de negócios, aí pode falar de neuromarketing, neurociência, enfim, tem uma série de estudo científico que juntos eles estão resultando em grandes plataformas de transformações, realmente.
Isso, assim, é irreversível. É, por isso que não tem E volta, está né? acontecendo e vai cada dia mais estar presente. Agora, Tiago, me diz uma coisa, trazendo uma questão, essa questão um pouco para a área da educação, como objeto de inclusão. E está excluído porque nós temos no Brasil hoje algumas escolas públicas tendo ao desenvolvimento da robótica. Houve um concurso de robótica, acho que o ano passado, foi de 74 inscritos, a maioria era do SESI, Serviço Social da Indústria, e apenas 5 escolas do governo. Então, isso é, de uma certa forma, a grande massa está excluída desse processo. E como vai se reverter uma situação dessa? Porque, de repente, você falou assim, aquele nível de desemprego que vai acontecer. Em novembro do ano passado, o governo lançou um programa chamado Programa de Conectividade, qualquer coisa nesse sentido. Programa Educacional Conectado. E esse programa prevê a inclusão da robótica, tá? Mas é recente, você vê, foi o ano passado. Agora, as escolas particulares, as universidades, estão a todo vapor desenvolvendo. E aí, como você vê essa questão inclui por um lado e exclui por outro, porque vai dar uma inclusão, porque é legal para você, é legal para mim, é legal para todo mundo, que é tecnologia, mas está excluindo muita gente dessas possibilidades. Mas quando você fala assim, inclusão de robótica, né? O que é inclusão de robótica? É você pegar um conjunto de Lego e montar um elevadorzinho que sobe? O que é conjunto de robótica? Então, assim, o que eu vejo é que tem muito oba-oba em cima de robótica, em termos de indústria 4.0, em termos de tudo que é novo, né? Por quê? Porque o desconhecido, para as pessoas, causa medo. E o medo faz com que as pessoas achem que isso é ruim, mas não é ruim. O que eu falo é o seguinte, para os alunos, quando eu faço palestras em universidades ou escolas, é que ele tem que se atentar em aprender o que realmente é a base das coisas. Porque um robô tem o quê? Tem física, tem matemática, tem geometria, tem toda a base, que isso vem o quê? De 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. Então, quer dizer, a gente está pegando uma coisa de 5.000 anos atrás e falar que o aluno não está conseguindo interiorizar isso hoje. Agora, uma coisa é você gerar tecnologia. Tecnologia é o quê? É o conhecimento aplicado. Você aplica o conhecimento e gera tecnologia. Agora, o que falta, nesse caso, Dirceu, é assim, é iniciativa. Da pessoa falar assim, eu vou pegar o meu conhecimento, eu vou me aprofundar no meu conhecimento, eu vou sair do raso e vou gerar tecnologia. Quando eu faço palestra em universidade, para grupo de engenharia, principalmente, eu falo assim, você acha que ser inovador é você fazer selfie no Face e você assistir vídeos do YouTube? Isso é ser inovador? Isso não é ser inovador, isso é ser usuário. Exatamente. Ser inovador é você aprender a base com qualidade, você procurar entender o que está acontecendo no mundo e sair você da área de aplicar conforto, aquilo né? ali. E ir atrás do Exato, conhecimento. Sair da área de conforto e perceber também que a robótica não é só o cara da informática, de TI. Não, ela Engloba é ampla, todas né? as profissões, cara. Todas as profissões. O cara que está envolve a própria natureza no sentido de desenvolvimento. Se não tiver o minério suficiente para produzir aquela liga metálica para fazer alguma coisa, não vai ter. Mas alguém vai ter que fazer lá. É isso que as pessoas não percebem. Percebe a robótica como o cara que faz ali, que tá, o cara Mas montou, como o Thiago montou um computador falou, as do pessoas nada. têm medo, né, do novo. Do As desconhecido. pessoas têm medo do novo. Exato. Mas a partir do momento, mas toda transformação, se nós formos olhar para trás, houve um momento em que teve, mas vai evoluindo. Então vai chegar uma hora que a gente vai entrar. É como aquele trem, você vai viajando junto e Sabe o que acontece? Todo mundo tem medo. Não existe aquela pessoa que fala assim, eu não tenho medo. Sempre dá um friozinho na barriga, em algum momento, todo mundo tem. Agora, a diferença é o seguinte, perante o medo, alguns enfrentam o medo, procuram entender o que está acontecendo e supera. Agora, outros não. Outros se acovardam. Cai fora. Então, eles não se permitem dar um novo passo, abrir uma nova porta de um caminho. Você falou que você
tem dado palestras, né, para o pessoal de engenharia. Você acha que as universidades estão investindo nessa parte para que os alunos também cheguem a um nível como fora, como na Ásia, né, que o pessoal já tem um conhecimento maior, já vivencia isso mais de perto? Para eles, no Japão mesmo, a gente vê certas coisas assim que é normal, e ser um robô, Tá na mesmo em escola- forma de Tá na humano, escola de eles, né, normal. E infantil, nós, se né? nós formos lá, acaba, nossa, né? É um robô que faz algum trabalho que o humano, que está substituindo o humano, para a gente, às vezes, a gente se assusta com aquilo. Mas você acha que as universidades estão se preparando para isso? Já estão num ponto bacana ou ainda tem muito a caminhar? Olha, eu percebo assim que elas estão se mexendo, elas estão preocupadas com isso, então elas estão buscando. Você está falando nas faculdades particulares ou do governo, inclusive? Porque do governo, agora, a Secretaria de Inovação e Tecnologia, no investimento, já cortaram 20%, cortaram tal. Você está falando no nível das escolas particulares, das Olha, faculdades. eu conheço as duas. Eu digo que assim, mesmo sem investimentos, a iniciativa de alguns professores, docentes e até alunos está acontecendo assim, uma coisa muito legal que eu estou percebendo. As universidades estão chamando as empresas, as indústrias, Legal. para irem até lá, falar o que está acontecendo, até para eles entenderem o que está acontecendo e como se localizar. Porque, assim, a gente pode falar aqui de robótica, inteligência artificial, a gente pode falar de um monte de coisa muito legal. Só que nada disso acontece se não tem um papel, o da pessoa. Não tem inovação sem a pessoa. Como que vai inovar algo se não tem alguém que vai lá e faz aquilo acontecer? Então, eu vejo um movimento muito legal que está acontecendo das universidades estarem Essa buscando. iniciativa foi mais das universidades ou foi mais das empresas? Porque a empresa não se comunica com o ensino não se comunica, são 3 áreas. A sociedade não se comunica com a escola não se comunica com as indústrias, que a iniciativa partiu de quem? Da escola? De ir até lá e fazer, ou a empresa que convidou? Eu estou percebendo que tem o interesse de todas as partes. Ótimo. Sabe por quê? Porque, assim, a empresa tem o capital, tem o laboratório, tem o meio de produção. A universidade tem o conhecimento e a capacidade de pensar, né? O método de desenvolver. E a sociedade é usuária de tudo. Exatamente. Então, quer dizer, eu percebo que está, sim, acontecendo um movimento de se organizar de uma certa forma, onde um está buscando o outro para ver como que um pode se complementar, trocar experiências e crescer junto. Isso é muito legal. Isso eu já ouvi falar mesmo. Eu também, há 2 anos atrás, eu estava dando palestra lá na Fundação Santo André, e os professores, mas aí partiu da faculdade, da fundação, buscar, através dos empresários, uma parceria, né? Então, os empresários falavam da necessidade, né, da demanda, e eles, em cima disso, trabalhavam, montavam o currículo, né, o projeto, e fazia para inserir aqueles alunos naquele mercado, né? Eu vi isso. Agora, eu acredito que tem que ter essa parceria mesmo para poder saber no dia a dia como fluir, como resolver certas coisas, né? Porque senão as escolas acabam montando seus currículos, as faculdades, seus currículos, que não têm uma interação nem com aquele que vai produzir e o que vai consumir. Não fica, que realmente sempre foi isso. A empresa, as faculdades, durante um longo tempo, elas não se comunicavam com as empresas se comunicavam, era isolado. Então, vamos produzir o que não é necessário. Agora, com a inteligência artificial e com a robótica, a tendência é que se verifique exatamente o que o consumidor precisa, o que ele quer. E, Tiago, no nosso tema foi colocado que é no mundo, né? O Brasil está de que forma perante o mundo, com relação à robótica e à inteligência artificial? Eu vejo assim, existe o pessimista, existe o otimista, e existe o realista. Se nós olharmos os números, as estatísticas, né, que é o real,
eu vejo que no Brasil, para quem tem realmente vontade de fazer algo, tem muita oportunidade. Eu vou falar algumas estatísticas da área de robótica. O país mais robotizado hoje do mundo é a Coreia do Sul. Eles têm, em média, 630 robôs para cada 10 mil funcionários. 630 robôs para cada grupo de 10 mil funcionários. Então, e o índice de desemprego na Coreia do Sul é baixíssimo, é 1,6%, é muito baixo. Sinal que não é isso que... Sinal que a automação e a inovação não tira emprego de tira ninguém. emprego, Não tira emprego de ninguém. Logo Muito pelo contrário. no começo, quando surgiu os computadores, eu me lembro que houve um alvoroço geral que ia fechar a fábrica de papel. Você lembra? A fábrica de papel ia fechar porque ninguém ia precisar de papel. Descobriu-se que aumentou o consumo do papel, né? Tinha que imprimir, né, de alguma Tinha que forma. imprimir. Então, trazendo para o Brasil ele tem uma relação hoje de 10 robôs para grupo de 10 mil funcionários. Não é 630, mas é 10 robôs. Porém, o preço das novas tecnologias vem caindo a cada ano, por causa da escalabilidade e tudo mais. E o Brasil está se beneficiando disso. O próprio governo também ele está incentivando, de algumas formas, em reduzir algumas taxas para você implementar algumas tecnologias de robótica e tudo mais. Então, eu vejo assim, o Brasil ele tem um longo caminho pela frente, mas eu vejo que tem muita iniciativa bacana que está acontecendo, de alunos, de docentes, de escolas, de empresas que estão se aproximando até para difundir o que está acontecendo. Porque, assim, a gente está em um momento que tudo acontece muito rápido, muito rápido. E como que você vai conseguir criar aquela demanda, explicar o que está acontecendo? Quem está sendo um grande professor desse método é um lugar que eu acho que vocês já ouviram falar, chama Vale do Silício. Já ouviram falar um Vale do Silício? Vale do Silício. Mas você está falando do Vale do Silício nos Estados Unidos ou o nosso? Nos Estados Unidos. Ah, bom, porque o nosso ainda está muito incipiente, que é na região de Santa Rita do Passa, Isso, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Tem vários clusters que estão surgindo, em Santa Catarina, enfim, tem vários em São Paulo também. O que acontece é assim, o Vale do Silício ele é uma região formada lá por 26 cidades na costa da Califórnia, até o São Francisco. E o Vale do Silício é a região onde tem as maiores empresas de tecnologias do mundo. Agora, como que eles fazem para lançar algo que ninguém consome ainda? Eles elegeram a função de um profissional que chama o evangelizador. É uma pessoa que vai rodar o mundo falando, olha, tem isso aqui é legal, testa para ver e vai criando demanda. Entendeu? O marketing da evangelização, boca a boca. Exatamente. Assim. Então, assim, o mundo inteiro está aprendendo ainda. Tanto é que surgiu agora a primeira universidade formada em parceria com a NASA e o Google, chama Singularity University. É uma universidade para pesquisar, desenvolver e treinar os alunos dentro de todas essas tecnologias que nós estamos falando aqui. Robótica, inteligência artificial. Apesar que a gente também tem que ver que a geração atual, eles veem isso com muita facilidade, né? Sim. Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, como é para a minha geração, para a geração do minha geração. Antes, o ciclo das tecnologias demoravam para finalizar. Por exemplo, máquina de escrever. Ela teve um ciclo grande, sim, até descer tudo mais. É verdade. Né? Carburador de carro, teve um ciclo grande até. Hoje não tem mais esse ciclo tão longo assim. Hoje tem os termos que são utilizados, que são as tecnologias disruptivas. Elas chegam dando rasteira já, entendeu? Porque ela não segue mais um modelo linear de pensamento, onde você tem um problema, uma causa, uma solução, e você segue aquele padrão. Isso não existe mais. É tudo exponencial. Então você tem produtos exponenciais que mal foram lançados, já estão sendo melhorados, superados enfim, tirando de linha, deixando obsoleto aquilo que foi lançado já. Entendeu? A gente percebe isso facilmente com os celulares. Pô. Com celulares. Inclusive, você continua usando porque você usa, mesmo mas já os computadores, né? Mesmo os computadores, a evolução que teve, que antes era aquela, né,
máquina enorme, depois foi indo, demorou. De quando lançou o computador, que era numa sala enorme, que eu lembro da Prodesp e tal, demorou um pouco, mas de um tempo para cá, realmente, cada vez que você vai, tem uma inovação, né? Tem uma coisa diferente. O notebook de mesa já desapareceu praticamente. Já está desaparecendo. E daqui a pouco o notebook também. Todo esse pensamento, ele segue, até hoje, segue uma lei, né, que chama Lei de Moore. Não é de Murphy. Em alguns casos é a Lei de Murphy, né? Gordon Moore foi um presidente da Intel. A Intel é uma grande empresa que fabrica processadores. O Moore, ele fez uma previsão, né, que ele falou assim, que a cada 18 meses vai diminuir a metade o tamanho do processador, dobrando a capacidade dele de processamento, mantendo-se o mesmo custo. Isso vem acontecendo de décadas atrás até agora. É verdade. Nós já passamos do tera, e quantos tera? Terá mais coisas aí pela frente. Vai muito longe. Tanto é que você está vendo que muitos produtos estão sendo lançados melhores, de repente com o mesmo preço, ou pouca diferença, só para descontinuar o que estava antigo, mas no custo da empresa, praticamente é a mesma coisa. Então, você está melhorando e mantendo a mesma performance de negócio. Então, é a lei de Moore. Se a gente prestar atenção, lembra quando era o bolachão, o disquete, rapidamente mudou para o CD. O disquete grande, né? Depois o disquete menor. Pequeno, aí depois veio o CD, aí do CD já veio o pendrive, o pendrive já está obsoleto, já está tudo nas nuvens, e assim vai na velocidade com que acontece. Nas nuvens. Um professor falou mesmo que ele foi fazer um trabalho e os meninos chegaram lá sem nada. Ele falou, vocês não trouxeram nada? Professor, o meu está tudo nas nuvens. Sabe? Então, assim, falou, gente, mas como assim, né? Então, assim, as pessoas têm que se interessar, têm que se aprofundar, têm que buscar o conhecimento, né? Ter as oportunidades também para a mudança, né? Porque realmente está bem acelerado. As mudanças estão sendo bem rápidas mesmo. Com essas mudanças rápidas. E que pelo que você falou, o país mais desenvolvido nessa parte de tecnologia é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, na parte de robótica, ela é muito avançada. Claro que depois vinha um grande grupo, né, com um pouco menos, mas vai de 350. Nossa, me surpreendeu, eu pensei que fosse os Estados Unidos. Os Estados Unidos está dentro desse grande grupo, mas a Coreia é o que mais forte. Aí você tem depois Alemanha, França, Inglaterra, Suíça, Japão. A China também tem muito robô. A perspectiva do Brasil alcançar, de ter uma mudança como como a Coreia, não digo, vai demorar muito, eu acho. Não, ou não, né? Não sei. Não sei, né? Você acha que o Brasil, ele da forma que está, em quanto tempo nós poderíamos falar, olha, nós também estamos avançando bastante nessa parte? É difícil falar porque, assim, é questão de vocação, né? A Coreia do Sul, ele é um país extremamente com vocação para manufatura de eletrônicos e diversos, enfim, de produtos diversos. O Brasil, ele é um grande país, ele também tem uma base de manufatura muito grande, que tem que ser automatizada, porque a base industrial do Brasil é de 18, 20 anos atrás, da época de Getúlio Vargas, que começou a trazer as máquinas e tal. Então, assim, ela é antiga e está se renovando com automação. Então, a oportunidade é grande dentro dessa área. Porém, o Brasil é um país com enorme oportunidade. Se você pegar o Brasil hoje, ele é responsável por alimentar mais de 4 bilhões de pessoas com todos os grãos, os agronegócios, os agroprodutos que ele exporta. Aí eu falo, como que você acha que um país que é responsável por alimentar mais de 4 bilhões de pessoas no mundo, ele vai dar errado? Ele não pode dar errado, o Brasil. O Brasil ele já deu certo. O que as pessoas precisam entender é que elas têm que fazer o que tem que ser feito. Estudar, trabalhar e fazer com vontade, para realizar. É isso que está faltando no Brasil. Quer dizer que o Brasil alimentando 4 bilhões de seres humanos, quer dizer que a robótica conseguiria, através da tecnologia e da inteligência artificial, conseguiria, então,
Eu acho que avançar isso para não 4 bilhões, para 5 bilhões, porque Muito mais. aumentaria significativamente a produção do isso- agronegócio. Isso Né? está acontecendo. Se você vê a tecnologia embarcada nos grandes produtores de grãos, de tudo que é agronegócio, hoje você tem, por exemplo, o drone muito aplicado para você fazer Na sobrevoo, para agricultura. ver qual a parte da plantação que está com alguma doença, para ir lá e aplicar algum pesticida, fungicida, enfim. Então você tem uma tecnologia embarcada muito grande. Você tem grandes máquinas, tudo comandada por satélite, sem não ter ninguém lá dentro dela. Tudo comandado por uma central já. Então ela faz tudo pelo campo inteiro. Então, quando fala em robô não necessariamente é aquele robô que Sim, parece uma sim, pessoa ou aquele braço robótico que manipula peças. É. Por exemplo, o drone, você pode falar que ele é um robô. Só que ao invés de ele ter os braços, os motores são os braços deles. Porque no drone, cada motorzinho trabalha de forma independente para compensar ele no ar. Através de um GPS e tal, e tem uma série de tecnologias, mas Já existe a profissão operador de drone? tem a profissão do drone. Inclusive foi regulamentado pela ANAC. Novíssima, né? Novíssimo. Então, já é uma atividade nova. Uma Inclusive, atividade que não parece existia. que os fogos de artifício que foi no final do ano foi comandado por drones, Foi. né? Por drone. Então, você vê se, né, a qualidade e a condição de segurança. Acho que isso que vale a pena. Então, de repente, está E- surgindo uma nova profissão, é É. operador de drone. E quanto não vai aumentar isso? Porque aí é que vê o resultado da geração de novos empregos a partir da robótica. Não é que ela vai eliminar tudo, ela vai gerar novas oportunidades para quem quiser aproveitar a oportunidade. Quem quiser ficar acomodado, tudo bem. Mas ela gera uma série de oportunidades, não é isso? Precisa Bastante. incentivar bastante esses jovens, né, para eles irem terem ânimo de sair dessa acomodação, de ir atrás, de buscar o conhecimento, de não ficar esperando cair no colo também, né? Porque nós brasileiros nós temos um pouco disso, né, de querer que as coisas venham todas mastigadas já, né? O brasileiro ele sempre espera algo do governo, ou do sistema, ou da televisão, Até ou algo pra- assim. Até Né? para culpar que o sistema está errado, né? O que eu falo é assim, o universo não privilegia acomodados e covardes. E a natureza dá prova disso para nós. E a sorte não prova. existe. Eu já Não sei existe. que sorte não existe. Quanto mais cedo eu acordo e trabalho com vontade, mais sorte eu tenho. Sim, Né? É. porque você foi atrás Então, assim, do se seu você interesse. ver hoje, observar a natureza que nós estamos inseridos nela, por exemplo, se um leão lá na floresta não levantar e caçar a comida dele, ele vai morrer de fome. Então ele tem que ter atitude de fazer isso, por necessidade. Por que nós seríamos diferentes? Por que a gente não tem que ter a proatividade de fazer, de realizar também as coisas acontecer? Porque as coisas não vão acontecer. Então é isso que eu vejo que no brasileiro falta realmente. E é interessante que a própria natureza gera necessidades para você mudar. Então, quando uma necessidade está insatisfeita, o cara vai buscar comida, que não vai querer morrer. Agora tem que gente ser, que é né? capaz até de não buscar e preferir pior ficar. que tem. É. Verdade. Eu vou pedir para o Lucas colocar umas fotos do Tiago, para o Tiago comentar as fotos. Coloca aí, Tiago. Então, comenta um pouquinho, Tiago, dessa foto. Ah, legal. Esse daí é um projeto que nós implementamos em um cliente. A gente sempre busca inovações. Isso, essas duas fotos. É um robô industrial e ele faz a operação para fazer a dobra de chapas, né? Então, ele faz a operação bastante segura. O operador antigamente tinha muito problema, por quê? Porque são peças grandes que machucam, então precisava de duas pessoas. Elas foram treinadas para operar a célula, mas não colocou na mão em algo que machucasse, né? Entendi. Então, uma foto. Esse daí é uma palestra que eu fiz na Universidade Paulista, em campos diversos aqui em São Paulo, justamente para falar sobre a robótica, indústria 4.0, o que está acontecendo realmente no mundo real. Indústria 4.0. Já está no 4.0. É muito comum. Pouco A gente dá uma passadinha nela já. Essa daí, essa é uma foto bacana. Quem tirou foi um parceiro meu que trabalha
na nossa empresa, o Herbert, ele tirou essa foto que ele fala realmente desejo de transformar, que tem lá. Que é um momento que eu falo assim, o que move as pessoas? O que move as transformações? O que faz acontecer tudo isso? É o desejo de transformar, né? Que as pessoas têm realmente de buscar algo diferente porque já viu que aquilo não dá mais, vai lá e busca e transforma. É isso que faz. A indústria 4.0, falando... Se você vai falar da indústria 4.0, explica o que é a 4.1. A 4.1? Na verdade, assim, você tem a primeira revolução industrial, que foi quando você partiu de uma mão de obra artesanal, do artesão, e colocou algumas máquinas para estar fazendo, utilizando vapor, água, tração animal. Né? Na segunda revolução, você inseriu já alguma automação, né? Máquinas mais com comandos, tudo mais. Na terceira revolução industrial é onde entraram a automação eletrônica. Na segunda, os motores elétricos. Por exemplo, Siemens, né, é um alemão, ele criou lá o motor elétrico. E na terceira, os comandos elétricos, a parte de CLP, de controladores, enfim, software. Na quarta revolução industrial, que é a que nós estamos agora vivendo, é um termo criado pela Alemanha, né? Pode falar que é 4.0, manufatura inteligente, enfim. É justamente a integração de todas essas tecnologias que nós falamos hoje. Robótica, inteligência artificial, tudo comunicando em nuvem, a máquina já fala tudo que ela produziu, manda para o sistema, já dá baixo no estoque. Então, tudo integrado. Né? Tudo integrado. Né? Então, é a revolução 4.0. Quando vier a 5.0, então... Dizem que a 5.0 já está... pizza que você quer, viu? Dizem que a 5.0 já está começando a acontecer na Ásia, no Japão, que é o quê? A utilização do humanoide. Que aí é o robô já caracterizado de pessoa com inteligência artificial. Em alguns hotéis, né? Eles já fazem a recepção, fazem um check-in e são robôs. Dizem que o 5.0 vai ser quando isso Coreia? estiver muito consolidado já, na em termos Coreia? de produto. Coreia, No Japão, no Coreia, No Japão. O Japão é um prepulsor disso, dessa parte de... Puxa, nosso humanoides. programa está chegando ao fim. Nossa, tanto assunto, né? A gente vai até lá no futurão. Mas eu queria fazer uma pergunta para estar encerrando. Já vi que não tem mais volta, né, Tiago? Não tem. É isso daqui, né, daqui para melhor. Mas eu quero fazer uma pergunta. Nós podemos confiar na inteligência artificial? Sim. A pesquisa é que em 2029 a inteligência artificial vai ser igual à inteligência humana. E depois dessa data vai ser superior, em termos de precisão, algoritmos, enfim. Então, a inteligência artificial, em pouco tempo, será responsável por muitas funções de profissionais tradicionais. Por exemplo, uma análise de contrato por um advogado, um contador, um médico clínico. O software vai fazer isso daí por inteligência artificial, ou a computação cognitiva. A cognitiva, basicamente, é assim: você tem um computador, aperta a tecla W e a tela fica branca. Você fala, pô, por causa de white, que é branco em inglês. Você fala, se eu apertar a tecla B de black, vai ficar preto? Fica. Você fala, pô, eu aprendi então. Então, você vai aprendendo com o próprio sistema. De uma experiência, você já imagina as outras que dão certo. Né? Então, não tem mais como voltar atrás e, com certeza, será algo confiável. Poxa, que bacana. Então, assim, eu quero... Fala um pouquinho de seu agora, dá o seu... depois seu depoimento aí do depois que você tanto aprendeu. depoimento do nosso convidado para falar de inteligência artificial, realmente que a inteligência artificial é uma coisa confiável, isso não tem dúvida, porque é cálculo lógico, matemático, não tem por onde duvidar. Agora, só se eles inventarem um cérebro emocional para o robô, aí vai dar problema. O robô lá para ficar emocionado, tá, atrapalha todo o sistema dele de cognição. Mas é interessante quando se fala de inteligência cognitiva para
para um computador, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Nós vamos trabalhar, nós vamos trazer também depois você, Tiago, para falar mais coisas, porque o programa realmente é muito curto para tanto assunto, né? Muito Eu queria interessante. demais agradecer sua presença, viu? E a gente vai estar, com certeza, te trazendo em outras oportunidades, porque o assunto é recente e tem muito além, né, para estar falando. E você que ficou ligado até agora aqui com a gente, eu quero agradecer imensamente e aguarde o próximo tema do próximo programa, na próxima segunda-feira. Missão Educar com vocês. Um beijo.